Oi, eu sou a Ana Santiago e no vídeo de hoje eu vim tirar as dúvidas de vocês sobre a Páscoa. E as perguntas que eu vou responder aqui foram deixadas em uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, já vou deixando aqui embaixo para você ir lá, me seguir e também participar das caixinhas de perguntas que eu deixo por lá, tá certo? E agora vamos para o nosso vídeo. E o vídeo vai funcionar da seguinte forma: o Murilo vai me fazer a pergunta e eu vou respondendo daqui, certo? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta: como e onde armazenar as minhas cascas de chocolate? Então, como você vai armazenar as suas cascas de chocolate? Existe um papel chamado papel chumbo, que é aquele papel metálico que a gente utiliza para embalar os nossos ovos de Páscoa. E com esse mesmo papel, você vai embalar para armazenar. Cada casca você vai envolver ela com o papel chumbo e junto com ele também vem tipo como se fosse um papel manteiga. E você vai colocar por cima esse papel manteiga, que com isso vai fazer com que a temperatura do seu chocolate seja sempre a mesma, certo? E aí você vai armazenar em caixas ou então em um isopor, em algum recipiente que você consiga manter a temperatura o mais fresca possível para suas cascas não virem a derreter. Existe também a questão polêmica de armazenar ou não na geladeira. O correto, gente, é não armazenar na geladeira, certo? Primeiro, que o chocolate, quando ele vai para a geladeira e ele passa muito tempo na geladeira, ele vai perder o seu sabor, tá? Ele não vai ter mais aquele sabor intenso de chocolate. E ele ainda pode adquirir o gosto de algum alimento que esteja ali na geladeira junto a ele, mesmo ele estando completamente embalado. Ele é um produto muito fácil de pegar sabor. Sim, um produto muito fácil de pegar sabor. Então você não pode armazenar na geladeira. Mas, porém, contudo, todavia, como toda regra existe sua exceção. Se você mora em um local muito quente mesmo, você vai poder sim e deve, armazenar na geladeira, mas tomando todos os cuidados devidos, certo? O que é que eu indico? Na geladeira geralmente tem aquela gavetinha embaixo, que você pode estar armazenando ali a sua caixa ou até mesmo as cascas ali embaixo, sempre numa temperatura bem baixinha, tipo no 1 ou no 2, que é para a geladeira não ficar tão gelada e também não colocar nenhum alimento que possua um cheiro muito forte dentro da geladeira. De preferência uma geladeira própria. Sim, de preferência uma geladeira exclusiva para isso. E agora vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: com quanto tempo de antecedência eu posso fazer as cascas? Então, primeiro, você tem que pensar na sua produção, certo? Primeiro de tudo é isso. Quantas cascas eu quero fazer? E para você chegar à conclusão de quantas cascas você quer ou você precisa fazer, você tem que lembrar quantos ovos você fez ano passado. Ter anotado quantos ovos foram vendidos, quanta casca de cada sabor. Tudo isso você tem que ter em mente para você ter uma noção do quanto você tem que fazer esse ano. Segundo, você tem que ter espaço. Então, se você quer fazer com muita antecedência, você tem que ter um espaço para armazenar elas e um espaço em que, mesmo você fazendo com muito tempo, não vai interferir em nada na estrutura do seu chocolate, na cor, enfim, no sabor, certo? E a validade do chocolate, gente, depois de derretido e feito a casca, é a mesma validade da embalagem de quando você comprou. Então, assim, se for para o final do ano, a validade, você pode fazer aí com 3, 4 meses, 5 meses de antecedência. Terceira pergunta: quais tamanhos de casca devo trabalhar? Então, o tamanho de casca, gente, você tem que estudar o seu público, certo? Eu, Ana, trabalho com tamanho 250 e 350 gramas, porque eu sei que o meu público gosta desses dois tamanhos e paga por esses dois tamanhos. Mas, por exemplo, você tem um público que quer pagar um pouco menos, você pode estar fazendo aí, por exemplo, um ovo de colher numa casca de 150 gramas, mas sempre deixando ciente para o cliente o tamanho do ovo. Eu, Ana, sempre gosto de colocar no cardápio o peso, não final com recheio e tudo. Eu gosto de colocar o peso da casca, porque aí o meu cliente já vai ter uma noção do tamanho do ovo que ele vai estar comprando. Próxima pergunta: quantos sabores de recheios eu devo ter no meu cardápio?
Então, bora lá. Questão de quantidade de sabores, você tem que pensar em toda a logística de produção, tá? O certo, o correto, é você não ter uma variedade muito grande. Eu, ano passado, tive 6 opções de ovos já montados, sabores já montados, para os meus clientes e todos possuíam a mesma base de recheio. Mudavam uma coisa ou outra em relação ao sabor e aos tops em cima, certo? Então, é interessante você ter menos, porque às vezes o menos é mais. É uma boa opção trabalhar com monte seu ovo? Então, bora lá. A questão do monte seu ovo, gente, assim, eu não indico, mas ao mesmo tempo eu indico, né? Vamos contextualizar isso aí. Por que eu não indico? Primeiro, é muito trabalhoso, né? O seu cliente escolher ali o sabor que ele quer, você tem que ter uma variedade grande de opções para ele. A coisa a gente já fez, né? Foi em torno de umas 10 opções de sabor de recheio. E é muito cansativo, sem contar que ele que vai fazer a combinação dele. Muitas vezes aquela combinação não casa. E aí ele não gosta do ovo, não porque você faz um produto ruim, mas sim porque ele não soube escolher os sabores na hora de comprar, certo? E a parte do eu indico ao mesmo tempo é porque se você tá na sua primeira Páscoa, você já fazer um cardápio com sabores casados, né, já montados, é um pouco complicado, porque você talvez não conheça ainda tanto o seu público em relação à Páscoa. Então, você ter um monte seu ovo vai te dar um norte para saber quais são os sabores que mais saem, aqueles conjuntos que mais saem, e no ano seguinte você já fazer um cardápio com sabores fixos e montados. E uma sugestão, que é caso você opte por trabalhar com monte seu ovo e seja a sua primeira Páscoa, diminuir a quantidade de recheios, né? Até para facilitar quando o seu cliente for escolher, ele não ficar naquela dúvida, e também na hora que você for produzir, você saber mesmo ali o pedido certinho, para não ter isso de até muitas vezes errar o pedido do cliente por conta da combinação gigante que você ofereceu para ele. Né? E além disso, ter uma mesma base, né? Tipo, você ali pegar um brigadeiro, fazer sempre todos a mesma base, para você ter uma facilidade na hora de produzir. E pensar em recheios que casem, certo? Recheios que combinem entre si. Próxima pergunta, quais públicos é melhor focar? Então, gente, o que é que eu indico para vocês, tá? Eu geralmente tenho em torno de 3 linhas no meu cardápio. Eu tenho uma linha premium, que são os ovos de colher, que é uma linha que são para clientes que estão dispostos a pagar um valor mais alto, certo? Tem uma linha mediana, que é aquele cliente que quer comer um ovo recheado, mas também não está disposto a pagar um valor tão alto, que são os ovos trufados, que são cascas recheadas, que se vocês quiserem eu ensino aqui no canal para vocês, tá? E tem a linha ticket mais baixo, que é a linha presentear. Geralmente eu boto um ovo infantil, que é com a casca sem ser com recheio, mas com algum brinde dentro. Tem a linha de mini ovos. Tem produtos menores, que, como eu disse, é para aquele cliente que não está disposto a pagar nem o valor médio nem o alto. Então, você consegue abranger 3 tipos de cliente e ficar sem deixar de vender para ninguém, tá? Agora, penúltima pergunta, e é uma pergunta bem recorrente também, Eita. né? Cobertura ou chocolate não? Pergunta polêmica, hein, que você acabou de me fazer aí. Foi eu não, hein? Bora lá, gente. Eu, Ana, quem já me acompanha sabe que eu sou um tipo de confeiteira que não é contra utilizar a cobertura, tá? Eu não acho que se você utilizar a cobertura, você vai deixar de ser confeiteira por conta disso. Até porque existe públicos e públicos. Não adianta eu querer utilizar um chocolate nobre, querer fazer uma temperagem pro meu público que não vai pagar, porque a gente sabe que é caro. Sem contar que você precisa ter uma estrutura para fazer a temperagem, minha gente. Não é só mora aqui em Fortaleza, que é onde eu moro, em plena 3 horas da tarde, vou estar fazendo a temperagem. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É interessante você ter até um ambiente climatizado, e nem toda confeiteira tem essa condição e tem esse espaço. Então, assim, você quer utilizar cobertura? Use, pode usar. Eu uso cobertura. Eu uso cobertura porque é o que dá pra me usar aqui na minha cidade, gente. Não vou mentir pra vocês, eu uso. E os meus clientes amam. Por quê? Porque eu procuro uma cobertura de qualidade, não é qualquer cobertura, certo? Então você pode sim utilizar a cobertura sem medo de ser feliz. Eu, Ana, não vou te julgar, tá? Vou te apoiar,
Porque eu sei que não é fácil a gente trabalhar com chocolate nobre por N motivos. Mas eu entro na questão que o principal dos motivos é o valor. Porque a gente sabe que existe todo tipo de público. Público que paga por qualquer valor, seja ele um absurdo ou não, e o público que não tem condição. Então, esse público que não tem condição, a gente vai deixar de trabalhar com eles? Claro que não, né? Então, use sim cobertura, mas não engane o seu cliente dizendo que é chocolate nobre, tá? Dica que é cobertura, isso é muito importante. E procure uma cobertura de qualidade. Sim, procure uma cobertura de qualidade. Vocês querem saber quais eu uso? Deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês, tá bom? Nessa última pergunta aqui eu já aprendi até o cabelo, que eu tô derretendo. Imagina se fosse um chocolate, hein? A situação que o pobre ia estar. Bora lá. E a última, que é mais uma dúvida mesmo, né, do pessoal lá que deixa na caixinha, é a parte da precificação. Então, gente, sobre a precificação, até ano passado a gente fazia a precificação de acordo com as pesquisas que o Murilo fazia, certo? A gente tinha outra planilha, mas desde mais ou menos o meio do ano passado a gente começou a utilizar a planilha do Gerenciando Docerias, que assim, mudou completamente a nossa questão de precificação dos produtos. A gente viu uma diferença muito grande ali no final. E essa planilha, ela não serve só para Páscoa, tá? Ela serve para qualquer produto que você for vender aí na sua confeitaria. E agora eu vou levar vocês comigo para a tela do computador para mostrar como eu faço passo a passo ali da precificação na planilha. Então, gente, eu abri aqui a planilha, certo? Eu já cadastrei todos os produtos que eu vou utilizar e agora eu vou começar. Aqui eu vou mostrar pra vocês que é uma precificação de ovo em pé Snickers, certo? Então eu começo colocando a casca do ovo. Eu vou usar o tamanho da casca 250 gramas, então eu vou colocar 250 gramas de chocolate, porque eu vou usar as duas bandas, certo? 250 gramas. Agora eu vou usar, colocar aqui a base do recheio, em torno de 450 gramas de recheio que vai para as duas bandas, certo? Agora eu vou colocar também o Snickers, são 6 unidades, né? E assim, você vai fazendo com todos os produtos que vão no seu ovo, tá? Eu vou mostrar aqui que eu vou fazer com todos. Eu já acrescentei todos os itens de insumos. Agora eu vou colocar o eletrodoméstico, que a gente utiliza micro-ondas e também a geladeira, certo? E também o fogo, né, pra fazer o brigadeiro. E aí você vai colocar o tempo que fica em cada eletrodoméstico, certo? Adicionei os eletrodomésticos e agora eu vou adicionar o Prolabore, que no caso é a minha hora trabalhada. É importante você colocar. Como eu sei o meu Prolabore, Ana? É o tempo em que você passa fazendo o seu produto. Mas é fazendo mesmo, não é o tempo que você fica esperando sair da geladeira, não. O tempo que você tá ali com a mão na massa. Colocou tudo, agora vamos para a porcentagem. O mínimo que eu coloco nos meus produtos é 50%, certo? Essa planilha ela é toda automatizada, tá? Então aqui, quando você colocar a sua porcentagem, ela já vai te dar o preço de venda sem maquineta, com imposto, se você for vender para iFood, certo? Então ela já vai te dar tudo bonitinho e no final ela ainda mostra o lucro líquido em cima de cada unidade do produto. Então aqui eu vou colocar 50%. Que vai ficar com o valor de venda com maquineta e imposto, que é o que geralmente eu gosto de colocar, porque às vezes o cliente quer passar ali no crédito, de R$ 82,75, certo? Então, com a porcentagem que a gente colocou, o lucro líquido foi de R$ 26,27 em cima de cada ovo que você vai vender, tá? E o valor que você vai precisar vender para receber esse lucro é de R$ 82,75. Então, assim, gente, é uma planilha que ela já vai te dar basicamente a precificação nas mãos. Vale a pena você ter, porque vai facilitar a sua vida na hora de precificar os produtos. E vocês viram como é fácil, é super simples de se mexer, tá? Então vale a pena você ter essa planilha. Se você quer adquirir, eu vou deixar aqui o link abaixo para você adquirir a planilha do Gerenciando Docerias. Eu tenho certeza que você vai amar e vai ver uma diferença muito grande aí no resultado final do valor dos seus produtos.
E chegamos ao fim do nosso bate-papo, da nossa conversa. E se você ficou com alguma dúvida, além dessas que eu fiz aqui hoje, né, que eu tirei pra vocês, é só deixar aqui abaixo nos comentários, tá certo? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e dá o like aqui no nosso vídeo. E também você pode me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo, tá certo? Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.